Olá pessoal, tudo bem? Professor André de novo com vocês. Nessa aula eu vou ensinar vocês a medir as tensões da fonte. Tá certo? É importante nós sabermos se a fonte está com tensões corretas, adequadas, porque uma fonte com problema, com tensões que não estão adequadas, elas podem causar problemas no computador, como desligamentos e até mesmo a queima de componentes da placa-mãe, processador, memória, mas principalmente placa-mãe. Tá certo? Então nós temos aqui duas fontes. Uma delas é uma fonte chamada genérica, uma fonte simples, uma fonte bem leve, uma fonte que tem poucos fios aqui saindo dela, tá? E essa fonte é chamada genérica porque ela não tem uma certificação e ela também não consegue mandar a potência adequada o tempo inteiro para o computador. Então, se o fabricante dela fala que é uma fonte de, por exemplo, 500 watts, ela vai até talvez alcançar 500 watts, mas num pico de tensão máxima, por 1 minuto talvez. Depois ela não vai aguentar mais, ela vai acabar baixando ou normalmente queimando. Já essa fonte é uma fonte real, é uma fonte aqui de 700 watts, é uma fonte bem mais pesada, o tamanho dela também é maior, dentro dela tem mais componentes, tem componentes de melhor qualidade e dá pra ver aqui, ó, pela quantidade de fios que saem dela, que ela consegue alimentar vários componentes. Então, uma das coisas aí que faz a diferença, a fonte real, ela consegue manter a quantidade de energia que ela promete durante todo o tempo que precisar, tá certo? Segundo, quanto mais potente for a fonte, essa aqui é uma de 700 watts, mais fios, mais conectores de alimentação ela vai ter, porque ela vai conseguir alimentar mais componentes dentro do computador. Então, essas são as principais diferenças entre uma fonte genérica e uma fonte real, tá certo? Eu vou abrir a fonte agora para a gente dar uma olhadinha dentro dela, quais são as diferenças, tá? Só para vocês verem aí a quantidade de componentes a mais que tem nessa fonte do que tem dessa fonte. Aqui tem que tomar muito cuidado porque a ventoinha dela é presa num conector aqui. Então, olha só, a gente pode ver algumas diferenças aqui entre elas. Essa aqui tem uma ventoinha maior, essa tem uma ventoinha menor. Essa ventoinha é que faz a ventilação interna do gabinete. Apesar de muitos gabinetes terem ventoinhas auxiliares, esta ventoinha ela suga o ar de dentro do gabinete para a fonte. Esse ar passa pela fonte, resfria também a fonte, além de ter já resfriado os componentes de dentro do computador, como processador, memória e HD. Esse ar passa aqui dentro do gabinete e sai para fora um pouco mais quente, né, do que entrou. Então o ar entra frio no gabinete, esquenta com a temperatura dos componentes e sai. E essa ventoinha vai sugando o ar de fora do gabinete para dentro, então tem uma circulação de ar interna. Então nesse caso aqui essa ventoinha vai sugar muito mais ar do que essa. Então aqui nós temos vários componentes, capacitores, transformadores, tem resistor, tem transistores, reguladores de tensão. E essa aqui também, tá certo? Essa aqui tem, por exemplo, o capacitor aqui dessas duas é um capacitor bem diferente. Esse aqui é um capacitor maior, né, que suporta uma passagem de corrente maior. Transformador maior também, olha o transformador dessa aqui e o transformador principal dessa aqui. Então são 3 transformadores aqui, um para cada tensão que sai aqui do fio, 12 volts, 5 volts e 3,3 volts. Então, esta aqui ainda não é uma fonte certificada, uma fonte real. Ainda temos as fontes certificadas, que elas passam por uma certificação de eficiência. O que é isso? São fontes que perdem menos energia, tá? Normalmente, uma fonte genérica, ela tem uma eficiência de 50% apenas. Então, se ela está produzindo 200 watts para enviar para um computador, ela está gastando da tomada 400, mais ou menos isso. Já essa aqui tem uma eficiência entre 65%, 70%, até 75%. Então ela vai gastar menos do que esta para produzir a mesma quantidade de energia. As fontes certificadas, as 80 Plus, elas têm uma eficiência mínima de 80%. E aí tem várias graduações de certificação
cada graduação tem uma eficiência de 80, 85, 90, 95 e até mais por cento. Então, quanto maior for a certificação, menos energia elétrica a fonte gasta, porém mais cara vai ser a fonte também. Então, essas duas fontes aqui, né, são as fontes genérica, uma fonte real, para vocês verem aqui as diferenças internas. Então agora eu vou fechar, depois eu vou ligar essas duas fontes e nós vamos testar, e eu vou mostrar para vocês como é que testa a tensão dessas fontes.